é necessário isso, o esforço desde cedo nós aprendemos isso, a recompensa é para aqueles que são destaque. Algo, se você quer ter algo, você precisa merecer, você precisa lutar com isso. Se quer reconhecimento, tem que provar o seu valor e por aí vai. Essa mentalidade, infelizmente, muitas vezes invade a nossa vida espiritual e nós passamos a achar que Deus só nos aceita se nós formos bons o suficiente. Tem igrejas que exortam e conduzem o seu rebanho nessa perspectiva. Você precisa ser bom para merecer a graça de Deus. Aprendemos também com essas igrejas, lamentavelmente, que Deus só nos abençoa se fizermos por onde, se nós tivermos participação nisso. E que Deus só nos recebe se nós, por assim dizer, estivermos em dias com Ele. Tudo isso, irmãos, graças a Deus, o Evangelho destrói. Nada disso é verdadeiro, nada disso é de fato bíblico. Esse é o chamado escândalo da cruz, porque a salvação não tem mérito nosso, nenhum mérito nosso. Muito ao contrário do que o mundo exatamente ensina, apregoa e nos exorta. É Deus justificando ímpios pela sua graça, amor e misericórdia. E é isso que a gente tem visto aqui no livro de Romanos, capítulo 4. Paulo nos apresenta verdades que provocam escândalo aos judeus e até mesmo para algumas pessoas, hoje, não são judias, mas que imaginam que a salvação precisa ser conquistada. Eles não aceitam a salvação pela graça. Que verdades são essas que Paulo então nos traz? É exatamente que Deus justifica o ímpio, irmãos. Isso é uma expressão extraordinária. Deus não está justificando pessoas boas, pessoas nobres, pessoas que são praticantes de religião, mas Ele está justificando ímpios, é isso que Ele está nos ensinando. Ele declara justo quem não merece a salvação, que Ele salva não por obras, mas pela fé. E Ele chama essas pessoas de bem-aventuradas. Para nós são felizes, né, nossas traduções. Mas que felicidade é essa? Como o pecador pode ser declarado justo? E quais são, e por que os sinais? Batismo hoje, circuncisão antigamente, por que esses sinais não podiam salvar? É o que a gente vai ver. E ele usa, como já vimos semana passada, exatamente exemplos do Antigo Testamento. Ele tinha consciência que a doutrina rabínica, irmãos, os rabinos, eles creem absolutamente desse jeito, que você precisa fazer por onde você ser salvo. Você tem que ter obras. Eu acho que a gente vai se lembrar que no Evangelho, por exemplo, no texto de Atos 15, mostra exatamente isso. Quando os judeus chegam até Paulo, a Bíblia diz que alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos. O que eles ensinavam? Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então nós estamos falando do Novo Testamento, onde lá judeus chegaram até onde estava Paulo, pregando a palavra de Deus, ensinando a graça de Deus, e eles paralelamente ensinavam, olha, ok, você precisa de Jesus, mas se você não se circuncidar, de jeito nenhum você será salvo. Então, por isso, Paulo aqui inicia uma nova exortação e uma série, então, de ensinos, mostrando que Deus justifica o ímpio, o não crente, aquele que muitas vezes nem nunca teve experiência religiosa. Então, não é o justo, nem o religioso, e nem aquele que é moralmente correto, mas é o ímpio que é justificado pela fé, o pecador arrependido. Então a base da nossa salvação, irmãos, não está no que nós fazemos, mas no que Cristo fez por nós. Isso a gente não pode perder de perspectiva. Então ele começa no verso 5 dizendo, mas ao que trabalho,
Perdão, eu estou lendo de novo errado, né? Eu percebi que eu li errado, falei, não, quando eu ler de novo eu vou corrigir. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras da lei. Então essas pessoas, irmãos, são justificadas única e exclusivamente pela fé. Essa fé, como nós vimos semana passada, ela é imputada no nosso coração, ela é dada por Deus, não é uma fé comum, é a fé salvífica que foi posta no nosso coração para nós fazermos a nossa confissão. Quem são essas pessoas? A doutrina bíblica nos ensina que são aquelas pessoas que foram eleitas por Deus, foram predestinadas para a salvação. Esse é o homem bem-aventurado. Mas é uma necessidade, irmãos, da gente entender o que é bem-aventurado. Eu queria que você entendesse, prestasse atenção nisso, por conta das nossas traduções e pelo que a gente fala. Normalmente, quando a gente fala bem-aventurado, a gente traduz por feliz. E, infelizmente, na nossa língua é o máximo aonde a gente pode chegar. É isso mesmo que a gente tem como uma tradução para bem-aventurado. O problema é que nós fazemos um uso tão comum dessa expressão feliz, que a gente diz assim, por exemplo, você vai fazer uma viagem, nossa, você é feliz. Você passou no vestibular, nossa, que felicidade. Você ganhou alguma coisa? Que felicidade! Comprou um carro? Nossa, você é muito feliz. Irmãos, comparar isso com a bem-aventurança é que, às vezes, infelizmente, enfraquece esse termo. Porque bem-aventurado, irmão, é quem não vai para o inferno. É muito diferente quem viaja. Porque feliz, por exemplo, é o ímpio que viaja, o não crente que viaja, o crente que viaja. Então, será que nós podemos aplicar, generalizar isso? Não, não podemos. Porque essa bem-aventurança, ela não pode ser enfraquecida. Eu não estou querendo dizer que nós nunca mais vamos usar isso não, porque eu canso de usar também. Mas eu estou querendo pedir aos irmãos que tenham esse conceito na mente. Que quando você lê na Bíblia, que é bem-aventurado, como nós lemos em Mateus capítulo 5, não deixa enfraquecer isso no seu coração, não deixa você fazer a sua mente pensar que é igualzinho você passar no vestibular, fazer uma viagem, casar, não tem absolutamente ponto nenhum de contato com isso. Porque feliz, segundo aqui nós estamos lendo, é aquele que não vai para o inferno, é aquele que foi salvo pela graça de Deus, que não merecia salvação, mas que por uma razão que nós não conhecemos, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, e no tempo apropriado mandou Jesus a esse mundo, morreu pelos nossos pecados, e no tempo certo Ele nos chamou. Essas são as pessoas felizes. Nós ainda não conseguimos ver isso com perfeição, irmãos, porque falta-nos o conceito até do que é um inferno. Muitas vezes nós até temos resistência de pensar isso. Então, dizer que é errado aplicar o termo felicidade para essas coisas aqui, eu não posso dizer isso, eu não posso dizer que é errado. Mas o que eu quero dizer é que você não se deixe, a sua mente, o seu coração, confundir você, para você não valorizar a salvação que você tem. Porque eu acho que esse é um problema dos crentes hoje. Nós não estamos valorizando convenientemente ou suficientemente a salvação que nos foi dada em Cristo Jesus, gratuitamente. Então, quando Paulo diz aqui que é feliz, que é bem-aventurado, o homem a quem Deus não imputa os pecados, quem Ele não cobrará os pecados, Ele está dizendo assim, você é feliz, não é porque você ganhou prêmio, porque casou, porque passou no vestibular, porque comprou carro, você é feliz, porque você não vai para o inferno. Isso é extraordinário, irmãos. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? Um homem que vivia tranquilo na terra,
Jesus não diz que ele era um contumaz pecador, só diz que ele não se importava com Deus, até o dia que morreu. E ele foi para o inferno. E estando no inferno, ele teve conhecimento de que Deus existia e de que o inferno é real, mas ele não tinha mais essa felicidade de não estar lá. Ele desprezou todas as oportunidades. Então, no Antigo Testamento, irmãos, o judeu ele tinha muito mais conceito do que nós a respeito do que é uma bem-aventurança. Por exemplo, quando Deus tomava um profeta para profetizar, nós temos o exemplo aí da bênção araônica. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo, olha, é para falar aos filhos. Deus mandou Arão falar ao povo judeu e aos filhos deles, dizendo, o Senhor te abençoe e guarde. Quem é que recebe essa graça, irmãos? Quem é que tem essa bênção? Quem está mandando que isso seja feito é o próprio Deus. Está dizendo, diga para os judeus e para seus filhos, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que paz é essa? Que paz é essa? Eu não sei se todos nós aqui temos paz. Aí você pensa assim, não tenho problema, mas não é isso que a Bíblia está anunciando mais uma vez. Nós precisamos entender os termos, segundo a teologia. Te dê a paz, é a paz com Deus, a paz que não vai permitir que nós sejamos lançados no inferno, porque os nossos pecados já foram perdoados. O Senhor te dê essa paz, de você, apesar das dificuldades nesse mundo, das lutas, das frustrações, contrariedades, decepções, enfermidade, morte na família, apesar de tudo isso, Deus mandou Arão dizer, o Senhor te dê a paz. Paz com Ele, que tem então sentido em Jesus através do perdão dos nossos pecados. E o verso 27 diz assim, porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então isso era para o judeu algo consistente. Quanto mais próximo de Deus, mais bem-aventurado a pessoa era. Como exemplo, nós podemos citar no Éden. Quando chegava na viração do dia, olha que coisa extraordinária, Deus vinha falar com seus filhos. Deus vinha falar com Adão e Eva toda a viração do dia, mas então entra o pecado no mundo, e aquilo que era um regozijo, tornou-se agora um fator de medo, porque imediatamente eles se esconderam da presença de Deus. O que o pecado causa, irmãos? Então é isso que nós precisamos entender, que essa é a bem-aventurança. Quando Moisés estava caminhando com o povo, no livro de Êxodo, a Bíblia diz que Deus falou assim com Moisés, capítulo 33, sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Deus não pode lidar com o pecado, irmão. Você já é salvo? Continua praticando pecado? Examina a sua salvação. Porque Deus não pode lidar com o pecado, Deus não pode aceitar isso. Veja o que ele fala aqui para o povo, eu não subirei contigo, porque se eu for, eu vou ter que consumi-los, todos vocês. Aí, Moisés roga a Deus pela sua graça. Estou lendo Êxodo 33. Primeiro verso 3. Deus então diz que um anjo do Senhor o acompanhará. Moisés pede a ele que mostre então a sua graça e a sua glória. A resposta do Senhor, Êxodo 33, 19 e 20. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Irmão, pense na sua situação. Queira Deus que todos nós aqui tenhamos Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador.
com sinceridade, não por um religiosismo, mas queira Deus que todos tenham Jesus como seu Salvador. Mas preste atenção no que Deus falou: nenhum homem poderá ver a minha face e viverá. Somente através de Jesus nós podemos ter esperança da vida eterna. Ninguém mais, nada nesse mundo. Então, a ausência da graça de Deus, ou dessa bem-aventurança, é comparecer diante de Deus sem Jesus, que é exatamente a parábola do rico com Lázaro. O rico compareceu diante de Deus sem a capa, sem o manto da proteção de Jesus, e por isso ele foi então lançado no inferno. Então essa é a ausência da paz. O que então nós precisamos, irmãos? Arrependimento. Essa é a prova de que nós somos salvos. É constante arrependimento dos nossos pecados, confissão e abandono. Porque você não pode, irmão, confessar hoje o seu pecado e amanhã confessar de novo, e depois de amanhã confessar de novo, e assim sucessivamente. Não é um arrependimento. A Bíblia diz que aquele que arrepende e deixa, esse é o que alcançará a misericórdia. Então é isso que nós precisamos então aprender e fazer. Jesus, ele disse que a ira de Deus, nós dizemos assim, Deus é amor. Aprendemos isso porque a Bíblia realmente fala sobre isso, e a gente acha que isso significa que toda a humanidade será salva. Mas veja a palavra do Filho de Deus, Evangelho de João, capítulo 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é futuro, já tem a vida eterna. Você creu hoje, você já tem hoje a vida eterna. Não desfruta dela perfeitamente, mas você já tem. Todavia, continua Jesus, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece o quê? O que permanece sobre ele? A ira ou o amor de Deus? O que o texto diz, gente? A ira de Deus. Aquele que se mantém rebelde contra o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Aí você fala, poxa, mas minha vida é tão boa, eu nunca quebrei um braço, eu nunca passei por isso, eu não tenho câncer, e você acha que isso é amor e misericórdia, e é. Mas é Deus te dando tempo para o seu arrependimento. Então não confunda que isso significa que você vai para o céu. Significa que Deus está sendo misericordioso com você e retendo essa ira, para que você então chegue ao arrependimento. É isso então que a Bíblia está ensinando. Então a ira, ela já está sobre nós, sobre aqueles que não se arrependem. Então o que realmente nos condena, irmãos, não é propriamente, por assim dizer, o pecado. Por quê? Porque pecado, todos nós somos pecadores. Mas o que nos condena é a falta do arrependimento. É isso que Deus não pode tolerar. É quando nós continuamos fazendo as mesmas coisas, pecando da mesma forma, praticando as mesmas coisas, sem nenhum pingo de constrangimento, sem dar a mínima importância pelo que Jesus fez na cruz, como a Bíblia diz no livro de Hebreus, calcando, pisando no sangue de Jesus, desprezando o sangue de Jesus. Então, é isso que vai caracterizar a vida de um salvo ou de um do não salvo. É a capacidade que ele tem de arrepender, mesmo tendo pecado, e abandonar, ou não arrepender. Então, alcançando assim, quem se arrepende, a misericórdia. Davi foi citado por Paulo. Semana passada nós vimos, e aqui ele faz citação de novo. O que foi Davi? Davi foi um adúltero e um assassino. Por que então a Bíblia chama esse homem segundo o coração de Deus? Por que a próprio Deus chama esse homem segundo o coração dele? Não é porque ele não pecava, irmãos. É porque ele tinha a sensibilidade de cada vez que ele era
reprovado, cada vez que Deus vinha tratar com ele, ele se arrependia verdadeira e sinceramente dos seus pecados. Isso é que caracteriza, então, o homem segundo o coração de Deus. Ele era sensível à correção que Deus trazia sobre ele. Então pense no inferno. Nós ouvimos pouco a respeito disso, mas eu quero aproveitar para tocar nesse assunto. Irmãos, o inferno é a ausência completa de qualquer resquício de luz, qualquer fagulha de luz da presença de Deus. É nós estarmos absolutamente entregues à nossa própria sorte. Não pode nem dizer que é sorte, né? Mas põe aspas aí nessa sorte. É ser entregue completamente à sagacidade, à vontade de Satanás de nos prejudicar. É Deus virando as costas completamente para o pecador, retirando completamente a graça, esperança e paz. Jesus disse assim aos escribas e fariseus, ele disse assim, Mateus 23, verso 15, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Sabe o que é prosélito? Discípulo. Um prosélito era que eles buscavam trazer para a religião judaica as pessoas. Então rodeiam a terra e o céu, caminham, se esforçam, andam, lutam para fazer prosélito. E uma vez feito, irmãos, isso aqui é a palavra de Jesus, não é do pregador. Tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Será possível que nós não vamos compreender que religião não pode salvar? Jesus está falando para o povo dele, para o povo judeu, vocês estão indo para o inferno, e estão evangelizando, e estão lutando para fazer prosélitos, e quando vocês conquistam, vocês tornam essa pessoa 2 vezes mais no inferno do que vocês próprios. Só existe bem-aventurança, irmãos, em Jesus. Não existe outra forma de nós, então, sermos salvos. Então, a maior bênção é exatamente essa, é ser um bem-aventurado. Então, religião é religar-se, né? Religare, é a religação com Deus. Então, não é qualquer tentativa de religação com Deus que Deus vai aceitar. Porque ele diz que vai ter misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. O que caracteriza essas pessoas? Primeiro, é se você está à busca da sua salvação. Isso é importante para você? É isso que você quer na vida? É a bem-aventurança da salvação, de ter a convicção de que você vai para o céu? Isso é um sinal ultra positivo. É a sua capacidade de arrepender-se dos seus pecados e deixar os seus pecados, porque esse é aquele que é o bem-aventurado, esse é aquele que é feliz, esse é o que alcança a misericórdia diante de Deus. Então, essa é a maior bênção, é atribuir, quando Deus atribui a nós, a justiça de Cristo, porque nós não somos justos, os nossos atos, diz a palavra, são como trapos de imundície. Então, querido, felicidade, lembra disso sempre na sua vida, não é ter coisas, não é ausência de problema, não é, porque todos nesse mundo vão passar por dificuldades, e a bem-aventurança são para aqueles que são até perseguidos por causa da justiça. Lembra do texto lido? Eu vou repetir aqui para vocês, são os que se alegram com a perseguição. Lemos ainda há pouco, Mateus capítulo 5, verso 10 em diante. Bem-aventurados os perseguidos, olha bem, felizes, felizes. Não é ter paz aqui na terra, não é ter coisas, não é ser livrado de doença, não é ser curado de doença. Jesus disse que bem-aventurado é aquele que é perseguido por causa da justiça. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Qual é a nossa reação? Jesus diz, regozijai-vos, que vai muito além de expressar felicidade. Regozijo é a plenitude da felicidade.
e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Que coisa, hein, querido? Como é que nós somos iludidos nesse mundo, né? Nós vivemos atrás aí de migalhas nesse mundo, migalhas nesse mundo. Agora, você quer ver outra coisa? Estudar, meu irmão, é para isso, é para a gente aprender. Culto é para isso, é para a gente aprender. Eu, você, muitas pessoas dizem assim para as pessoas, crente, não crente, Deus te abençoe, não fala? Quando? Quando a pessoa está doente, a gente diz assim, Deus te abençoe, Deus te cure. E a gente fala isso até para o não crente. Será que é isso que Deus quer mesmo? Ou Ele quer que você seja instrumento na mão dEle para salvar essa pessoa? Então, quando nós dissermos para as pessoas, Deus te abençoe, pensa nisso, que a maior bênção que Deus dá a uma pessoa não é a cura de uma enfermidade. Porque você pode ir para o céu, como diz Jesus, faltando um olho, cortando uma mão, por assim dizer. Mas se você for para o céu, você é um bem-aventurado, você é um feliz. Então, quando a gente disser para uma pessoa, Deus abençoe, a gente devia lembrar que o desejo, o propósito de ser um bem-aventurado é a salvação, essa é a glória máxima. É tudo que Deus, de bom mesmo, que Deus pode dar a uma pessoa. É a salvação em Cristo Jesus. Lembra disso sempre, irmãos. E não faça mau uso desses termos, não, sabe? Eu não estou dizendo, querido, para não usar. Eu estou dizendo que você precisa ter o conceito. Você precisa ter o conceito, porque você é crente em Jesus. Você sabe e conhece a Bíblia. Você é diferente desse mundo. Então não deixa que isso enfraqueça no seu coração, porque a gente começa a pensar que quando a gente lê aí, bem-aventurado, a gente não sente nada, porque a gente compara essa felicidade com coisas corriqueiras desse mundo. Esse é meu pedido, querido, para você. Fortaleça isso no seu coração, entenda o que é de fato uma bem-aventurança. Então, essa pessoa que alcança a salvação é de fato uma bem-aventurada. Então, como nós podemos concluir, aceitar o fato de que pecadores tão injustos como nós sejam comparados à justiça de Cristo? Porque Deus nos revestiu com a sua justiça, Deus nos revestiu com a justiça de Cristo. Então, essa é a realidade da imputação dessa bênção. Deus pegou nossos pecados, colocou sobre Jesus, pegou a justiça de Jesus e colocou sobre nossa vida. E por isso, então, é que nós somos salvos. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, seja Abraão, seja Davi, seja qualquer judeu do Antigo Testamento que foi salvo, qualquer crente no Novo Testamento que será salvo, que já foi salvo única e exclusivamente pela justiça de Cristo. Então não confie em batismo, como Paulo está dizendo que esses homens não deveriam confiar na circuncisão. A circuncisão era o sinal da bênção, mas não é a bênção. Ela mostrava que você recebeu uma bênção e você, portanto, precisava honrar isso de forma justa. Então, são consequências, né, a circuncisão e o batismo, consequências da salvação que Deus trouxe. Então, Deus não está salvando pessoas boas, irmãos. Tira isso de cabeça. Ele salva pecadores arrependidos. A cruz, ela não recompensa esforço. Ela revela a graça de Deus. Se dependêssemos de nós, nenhum de nós seríamos salvos. Uma ilustração muito simples, que você está acostumado com ela. Quando você casou, o que você recebeu no seu dedo? Uma aliança, não foi? A aliança impede você pecar? A aliança impede você fazer coisa errada? Não. Mas o que ela faz? Ela te lembra que você fez um compromisso com o seu cônjuge diante de Deus. Você fez uma aliança. É o significado do sinal. O que é o batismo?
um significado do que Deus fez no seu coração. Mas ele não te salva, o batismo não te salva. Se você estiver confiado nisso, infeliz de você, querido, porque ele não pode te salvar. Mas ele significa que você foi salvo. Então ele te lembra disso, e por isso que a ceia é oferecida apenas àqueles que já foram batizados. Então nós recebemos esse sinal. Na sequência, Paulo diz assim: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Então a base da nossa salvação, mais uma vez, é Jesus Cristo, e esses são aquelas pessoas que são de fato felizes. Mas o que me chamou a atenção para essa mensagem é essa palavra iniquidade. Nós falamos isso com tanta desenvoltura, tantas vezes, e lemos, que eu acho que muitos de nós nem nunca parou para pensar o que é isso. Mas eu vou te dar um referencial do que é iniquidade. 2 Tessalonicenses 2,3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Quem é esse? O anticristo. Você está percebendo? Jesus, no Sermão do Monte, ele diz que muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós não fizemos isso. E ele vai dizer: nunca te conheci, eu não sei nem seu nome. Aparte-se de mim aquele que pratica iniquidade. Meu Deus, que palavra pesada, irmão. Então praticar pecado é um homem iníquo. Iníquo. Que palavra mais pesada, é comparada ao anticristo. Aqueles que militam a favor do diabo aqui nesse mundo, que estão fazendo coisa errada, que estão glorificando o diabo. Que coisa pesada, irmãos. Por isso, conhecendo profundamente a teologia como o apóstolo Paulo, ele escreve: bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas. Querido, se você foi salvo pela graça, você é um bem-aventurado, porque teve as suas iniquidades, os seus pecados horrorosos, horrendos, que maculavam o sangue de Jesus, você os teve então perdoado. Então isso, infelizmente, irmãos, o costume com esses termos vai nos tornando imunes. Mas veja o que o apóstolo continua: aqueles que são perdoados, iniquidades perdoadas, e que têm os seus pecados perdoados. Aqueles que já não são mais transgressores da lei de Deus. Aqueles que agora lutam por fazer muito dedicadamente a vontade de Deus. Mas nós vivemos num país, irmãos, infelizmente, que abomina leis e regras. Abomina. Eu podia dar, por exemplo, falar de trânsito. Você já viu gente estacionar em vaga de idoso? Toda hora. Toda hora. Quebra a regra e não está nem aí. Se você chegar e falar alguma coisa, a pessoa te distrata, te maltrata. Já aconteceu comigo. Eu sou idoso, eu tenho direito. Fila de supermercado, as pessoas não estão nem ligando para isso. Velocidade na estrada, alguém respeita? Quase ninguém. Por quê? Porque nós somos contumazes em quebrar regra e leis. O problema, irmãos, é que a gente traz isso para nós. Me perdoe quem, porventura, chega no horário no culto, mas você já prestou atenção na nossa escola dominical, na hora que inicia? Hoje eu me surpreendi quando o presbítero Alexandre publicou a lista de presença na sala dele. Eu falei: não é possível. Não tinha 50 pessoas na igreja quando começou a escola dominical, só na sala dele tinha 51. Oi, como é que essas pessoas chegaram? Qual é o horário nosso de começar? Alguém lembra qual é o horário de começar a escola dominical? Lembra o horário do culto? Que hora que começa o nosso culto? Mas a gente quebra regras.
quebra regras com a maior paz no coração, sem nenhum constrangimento. E o problema é que, acostumado com isso, nós começamos a quebrar as leis de Deus. E nós nos tornamos, às vezes, irmãos, iníquos, porque nós nos tornamos pecadores. E fazemos igual essas pessoas que Jesus falou que muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, eu não fiz isso, aquilo, aquilo outro? E vão ouvir de Jesus: aparte-se de mim, eu nunca te conheci. Mas Jesus não diz que eles são mentirosos. Eles falavam a verdade, mas eles foram considerados iníquos. Então é amedrontador, irmãos, pensar nisso. Que algumas pessoas irão afirmar conhecer Jesus. Eu fiz declaração, eu fui à frente, eu entreguei minha vida ao Senhor, eu me batizei. E Jesus vai dizer assim: nunca te conheci. Nunca te conheci, porque você nunca respeitou as minhas leis. Nunca deu importância para aquilo que eu falei. Então essas vidas, irmãos, são caracterizadas pela iniquidade. Então isso é o que toda a humanidade naturalmente é. Por isso, bem-aventurados são aqueles a quem Deus não imputará os pecados. Bem-aventurado ou feliz é aquele que Deus não cobrará isso. Aqueles que tiveram as suas iniquidades perdoadas. Então nós fomos salvos, irmãos, pela justiça alheia. Deus nos revestiu com o manto de Cristo. Mas você quer ver outra coisa? Por que você usa roupa? Por quê? Por que as pessoas usam roupa hoje? Você já prestou atenção que nós somos a única raça que usa roupa? Me fala outra raça que usa roupa. Ninguém. Só o ser humano. Por quê? Porque pecou, porque desobedeceu a Deus. Então a roupa, ao contrário do que você às vezes chega diante do espelho, e eu também. Hoje a Jaira brigou comigo, eu troquei umas 4 vezes o terno, porque não me cabe mais. Eu não sei o que houve, encolheram todos eles. Aí, você chega diante do espelho, o que você olha? Se está bonito, não é? Se está compondo, se está agradável. Mas qual foi o propósito da roupa na sua vida? Por que Deus te cobriu? Para te lembrar do seu pecado, irmão. Entendeu? Quando você colocar uma roupa agora, você diz assim: Deus está me lembrando que eu sou um pecador. Porque Adão e Eva antes não usavam roupa. Então lembra disso, querido. Vestimenta é para isso. Por isso a Bíblia diz que Deus nos reveste com a justiça de Cristo. Então quando Ele olha para nós, Ele não enxerga mais nós desnudos, mas cobertos com a justiça de Cristo. Então lembra disso. A roupa não é para embelezar, mas é para nos lembrar disso. Os seres humanos amam mais a escuridão do que a luz. É bíblico. A palavra do Senhor diz que o julgamento é esse, João 3:19, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então Adão e Eva procurou arbusto para se esconder. E a maioria de nós hoje, o que busca? Religião, batismo, não é? Boas obras. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. É isso que nós estamos buscando, irmãos. Só que nada disso será aceito diante de Deus naquele dia. Ah, eu nunca batei, eu nunca roubei, eu nunca joguei pedra na cruz. Grande coisa, querido. Nada disso será importante, porque Deus não tem sido generoso com os que não fazem isso, mas a sua generosidade, a sua bem-aventurança é para com aqueles que se arrependem dos seus pecados. Religião e boas obras não podem salvar. Continuando então aí, querido, isso é o Evangelho.
e era o que era dramatizado constantemente em Israel, quando os sacrifícios eram oferecidos. Há pouco tempo aqui, expondo o livro de Hebreus, nós refletimos sobre isso. Quanto de sangue foi derramado nesses anos todos em que houve sacrifício de bodes, touros, rolinhas, etc. Quantos rios de sangue para conscientizar a pessoa que Jesus Cristo vinha a esse mundo para morrer pelos nossos pecados. É essa pessoa que é bem-aventurada, que teve os seus pecados perdoados, que são cobertos pelo sangue de Jesus. E isso é o que Paulo fala, que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Esse é de fato o homem feliz. E no verso 9 e 10, vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Então, mais uma vez, ele está provando que Deus declarou Abraão, Davi, todos eles, salvos. Foi uma declaração judicial. Eles não passaram por julgamento, assim como nós, irmãos. Primeiro, Deus nos salva, para depois nós sermos batizados. Nós não somos batizados para salvação, nós somos batizados porque nós somos salvos. É completamente diferente. É isso que ele está dizendo. Deus sempre tratou assim, dessa forma, a humanidade. Mas os judeus se equivocaram nisso e abraçaram o sinal, como infelizmente muitos crentes colocam a sua esperança no sinal, colocam a sua esperança no batismo. Abraão não foi justificado assim, Davi não foi justificado assim, ninguém nunca foi justificado dessa forma. Se alguém é perdoado, é pela graça de Deus. E ele diz que recebeu o sinal da circuncisão, no caso Abraão, como selo, como comprovação. O selo, irmão, é aquele sinete, remete à lembrança aquele sinete. Antigamente, quando um rei escrevia uma carta, pingava um pouco de cola na dobra do papel e ele vinha com o seu anel e colocava a sua marca. Ninguém podia abrir aquilo. Aquilo era passível de morte quem abrisse. A ideia aqui é essa. Paulo está dizendo assim, ele colocou o selo. O que a Bíblia diz que é o nosso selo? O Espírito Santo de Deus, que está no teu coração, que pode estar no teu coração. Isso é o selo da salvação. Isso é a confirmação de que você pertence, então, ao Senhor. É esse sinal que ele está fazendo aqui, alusão. Então, ele lembra falando de sinal, lembra do Noé, quando ele desceu da arca, o que Deus deu como um sinal de que não haveria mais catástrofe de água, inundação nesse mundo, que nunca mais o mundo acabaria por água, por dilúvio. Ele coloca no céu o sinal do arco-íris. Para que isso? Para nós lembrarmos da promessa de Deus. Então, cada vez que esse arco-íris aparece, que a chuva e o sol passa pelas gotículas de água e forma o arco-íris, Deus está falando assim, eu tenho uma promessa, pode chover o quanto for, mas nunca mais o mundo será destruído por água. Isso é lembrança, querida, é um sinal que ele então nos dá. Então, é dessa forma que é o selo. Então, o batismo para nós deveria nos fazer lembrar disso. Por que nós ceiamos todo mês? Como lembrança, nós precisamos disso? Nós precisamos dessa ceia para nos purificar? Claro que não. Isso é uma lembrança, é um memorial. Jesus diz, faça isso em memória de mim. Então, quando eu participo da ceia, significa que eu fui batizado. E então, eu me lembro quem eu sou, do que Jesus Cristo fez por mim. Então, todos que recebem esse sinal, deveriam sempre se lembrar disso,
que nós temos uma aliança, assim como é a aliança nossa de casamento e assim como é a aliança do arco-íris. Então, querido, o fato é que a religião pode maquiar algumas coisas. Pode. Nós podemos fingir que somos crentes? Nós podemos, hein? Quem é que sabe? Quem lê o nosso coração? Ninguém, né? Então, nós passamos por crentes. A gente vem na igreja, a gente toma ceia, a gente canta. Então, a religião pode maquiar, pode esconder. Igual uma mulher que passa maquiagem. Pode maquiar alguma coisa, mas de jeito nenhum pode remover pecado. O problema é esse, querido, que nós, se praticamos isso, nós sabemos que estamos apenas maquiando, escondendo uma realidade. Então o sinal não pode salvar. E ele conclui dizendo assim, que Abraão é o pai da circuncisão, isso é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então o judeu, ele era antes justificado para depois ser circuncidado. Assim como nós, antes somos salvos, depois nós passamos então pelo batismo. Parece ser simples demais, salvação pela graça. É por isso que nós somos, às vezes, aí achincalhados, criticados, porque nós cremos na salvação pela graça. E as pessoas dizem assim, mas isso é uma maneira muito simples de ser salva? Não tem esforço nenhum? Por quê? Lembra do começo da mensagem? Que nós vivemos num mundo que tem que ter merecimento, você tem que merecer para você ganhar. Nós trazemos isso para dentro da igreja. Para eu ser salvo, eu tenho que merecer. Mas a Bíblia está provando o contrário. O Evangelho destrói todo esse pensamento, irmãos. A salvação é exclusivamente pela graça de Deus. Então o problema não é nós nunca cairmos, mas é nos arrependermos cada vez que cairmos. E abandonarmos, e então alcançarmos a misericórdia de Deus. Quem se justifica diante dos homens, nunca vai ser justificado diante de Deus. Conclusão, algumas aplicações. Primeiro, lembra que Paulo está redefinindo o que é felicidade. O que era felicidade para você? Não passar por doença, ter emprego, comprar carro, tudo isso é felicidade. Mas não é a felicidade bíblica. O bem-aventurado, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, é aquele que não será imputado os seus pecados, que tiveram seus pecados perdoados. Então coloque esse conceito no seu coração. Redefina isso na sua mente, no seu coração. A maior tragédia, irmãos, não é sofrer nesse mundo, é estar sem Deus. Porque Jesus disse que no mundo nós íamos passar por aflição. Isso não é tragédia. Todas as pessoas, em menor ou maior grau, passam por alguma tragédia. Mas a maior bênção não é prosperar. Não é prosperar nesse mundo. É ser perdoado. Segundo lugar, quanto ao batismo, não confie nisso, querido. Procure ter uma vida reta, justa e santa diante de Deus. Procure não deixar, não experimentar ou não permitir que o seu coração te iluda, que você pode pecar e que não tem consequência nenhuma. Não permita que isso aconteça. Exercite sua mente, que ela te conduza sempre ao arrependimento. Busque a presença do Senhor, ore, peça a Deus por isso. Davi, no Salmo 119, ele diz assim, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a sua lei. Salmo 119, 67. Antes de eu ser afligido, eu guardava, eu pecava, mas agora eu guardo a sua lei. Antes. Mudou. Então, correção é uma grande dádiva de Deus. Terceiro lugar, eu queria que você respondesse
algumas perguntas que eu propus aqui, mas não precisa levantar a mão nem ser audível. Responda para você mesmo. Você confia em obras ou na graça de Deus? Você confia no que você está fazendo ou confia no que Deus fez por você? Você tem apenas uma religião ou você de fato experimenta o perdão dos seus pecados? Você confia em sinais ou tem fé verdadeira? No caso, o sinal, o batismo, ou tem fé verdadeira? E por fim, eu quero dizer, querido, que todos nós aqui, nessa igreja e no mundo, tem apenas dois caminhos. Só existem dois tipos de pessoas, não existe mais do que isso. Os que confiam em si mesmos e os que confiam na graça de Deus. Só existem esses dois tipos de pessoas no mundo e, portanto, aqui presente hoje, nessa noite. Nós estamos confiando naquilo que fizemos ou estamos confiando naquilo que Cristo fez por nós? Isso faz muita diferença. Talvez você esteja tentando compensar os seus erros e exibindo uma aparência religiosa, aparência. Mas quando sai daqui, misericórdia. Não somos reconhecidos como crentes em lugar nenhum. Talvez você pense que não é tão ruim assim, que está tudo certo, que você já foi batizado. A minha orientação, querida, a você é que você pare de confiar em você mesmo. Porque ou você vai confiar que você está pagando os seus pecados, ou você vai confiar que Jesus pagou esses pecados por você. E se assim foi, você está experimentando uma novidade de vida. Você nasceu de novo e está experimentando uma novidade de vida. Então, quem sabe hoje foi o dia de você trocar a autojustificação pela justificação que vem do alto, que vem através de Jesus. Quem sabe hoje foi o dia para isso.